Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar de um tema muito interessante, idiomas, quantos é que falamos e a importância que eles têm. Trouxemos 2 convidados muito especiais que dão cartas nesta matéria, premiados e que vão responder a todas as nossas perguntas. Aproveitem e subscrevam o canal, vejam todos os vídeos que já estão disponíveis, ativem as notificações para serem os primeiros a receber os nossos episódios e, muito importante, deixem o vosso like, os vossos comentários, as vossas perguntas, vamos estar a responder a tudo. Vamos embora! No episódio de hoje vamos estar a falar sobre um tema muito interessante que começa com uma pergunta. Diz-me quantos idiomas falas, dir-te-ei que sucesso vais ter no teu futuro. Para isso trouxemos 2 convidados muito especiais, premiados e que nos vão responder a todas as perguntas. Eventualmente algumas em inglês, outras em francês, outras em mandarim. Estou a brincar. Já estão a olhar para mim muito sérios. Quem é que nós convidámos para estar comigo? O Diogo Pereira, da Wall Street English. Bem-vindo, Diogo. Dia. Muito Obrigado bom dia. pelo convite. E a Carla Pereira, que vem representar a DPD Portugal. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia, também. muito obrigada aos 2 por estarem aqui. Eu ia começar por vos perguntar quantos idiomas falam, mas não vos vou deixar em maus lençóis, fazer aqui uma espécie de uma prova oral. Querem responder? Eu ia dizer 4, mas até fiquei com medo agora. Se calhar digo só 4, um que ou bem. 4. Quais? Inglês? Português mais ou menos razoável, inglês, francês e espanhol. Que bem, está-me a ganhar. Eu só me sinto confortável para dizer que falo bem 2, português e inglês, o resto invento tudo. Desenrascamos, não é? Como Desenrasco, não posso dizer que falo muito bem. Muito bem. Já voltamos aqui àquilo, é uma espécie aqui vamos fazer uma espécie de uma competição, quem é que fala mais línguas, mas não. Digam uma coisa, nos vossos negócios, qual é que é a relação dos portugueses, nos vossos negócios, naquilo que vocês podem partilhar connosco, com os idiomas? As pessoas falam de facto, interessam-se por... Há cada vez... Eu tenho aqui alguns números para partilhar convosco mais à frente, mas comecemos por aqui. Na vossa perspectiva, como é que é a relação, como é que é a nossa relação em Portugal com os diferentes idiomas? Eu diria que há aqui 2 perspectivas. Uma perspectiva mais pessoal, não é? Os portugueses, de uma forma geral, falam muito bem inglês, nem que seja um inglês de praia, mas falamos, não é? E, por outro lado, eu diria mais profissionalmente. A verdade é que nós, sendo uma multinacional, não exigimos que as pessoas falem inglês. Quer dizer, em algumas funções, obviamente, sobretudo de direção, é obrigatório que assim seja. A língua oficial do nosso grupo até é o inglês. Porém, vemos que os nossos colaboradores, nomeadamente, sei lá, às vezes até os nossos contadores, desenrascam-se muito bem no inglês. Não é? Têm que falar, com os destinatários de encomendas são de variedíssimas nacionalidades e, portanto, eles até acabam por se desenrascar muito bem em inglês. Eu diria que isto é claramente aquilo que os portugueses são bons, que é no desenrasque de falar qualquer língua. E no limite inventamos aquela palavra, o portunhol, não é? E desenrascamos-nos muito bem na expressão e na forma como nos temos que desenvencilhar numa conversa e, sobretudo, para perguntar alguma coisa ou ao contrário, para responder a alguma coisa que somos questionados. Tentamos. Sim, eu acho que temos muito sim. muita vontade de tentar que os outros nos entendam e tentar ajudar. E por isso também somos conhecidos por isso, por nos disponibilizarmos para. Diogo, qual é que é a sua perspectiva em relação a esta pergunta, a relação dos portugueses com os outros idiomas? Eu concordo com o que acabou de dizer. Eu acho que um bocadinho pela nossa localização geográfica, pelo nosso espírito anfitrião, temos uma predisposição para nos adaptarmos à linguagem dos estrangeiros e quando vamos ou quando nos visitam, e para além disso temos uma língua materna também já muito complexa e muito variada a nível fonético e portanto temos um bocadinho mais de facilidade que outros países a reproduzir a pronúncia de outras línguas. Eu, como representante do Wall Street English, tenho informação privilegiada em relação a isto. Notem. Porque o Wall Street English está em 30 países e efetivamente os portugueses são dos melhores alunos que temos. São os que têm mais aproveitamento nas unidades ao longo do curso e se calhar também é por isso que em Portugal somos dos países com mais centros de inglês por número de habitante, porque culturalmente as pessoas também já aprendem inglês desde cedo, já se sabe que é importante aprender inglês desde cedo para se obter sucesso tanto na universidade como depois no percurso profissional. Portanto. É um bom tópico, vou voltar a esse tópico porque de facto é muito relevante perceber, e aliás a pergunta inicial é um bocadinho isso, não é? A relação entre saber falar outras línguas que não a nativa e o impacto disso no nosso sucesso
académico, profissional depois. Mas voltando aqui um bocadinho à Carla e ao que o Diogo também complementou, que é esta nossa maneira de receber e, portanto, esta relação dos portugueses com a forma como recebemos as outras pessoas, mas também quando vamos aos países, portanto, à casa das outras pessoas. Acham que tem a ver que impacta na forma como nos interessamos mais pelos outros? Eu estou a ver aqui do ponto de vista mais das nossas características. Nos interessamos realmente por ajudar as outras pessoas. Vou usar aqui uma comparação. Eu já vivi em alguns países, e especificamente na Suíça, sinto que eles aprendem inglês na escola. Aliás, boa parte da minha família viveu na Suíça há 25 anos, portanto, sei o que é que eles aprendem. Aprendem alemão, francês, inglês, mas os suíços recusam-se muitas vezes a falar outras línguas que não a do cantão onde estamos, francês no cantão francês e por aí fora. Acham que nós, por característica também, nos adaptamos e por isso somos melhores alunos, nos esforçamos mais para, é uma questão mais, já quase genética, não é? Faz parte do nosso ADN, digamos assim, de bem receber. Não quer dizer que os suíços, atenção, porque podem estar a ouvir e a ver-nos suíços, não é nada disso, sabem nos receber, mas a questão de, não é preciso ir à Suíça, em Espanha, nós estivemos há poucos dias em Barcelona e sentimos isso. Se não lhes apetecer falar inglês, não falam inglês, e nós é que temos que fazer um esforço para. Eu iria até mais longe. Eu dou muitas vezes o exemplo dos franceses. A nossa casa-mãe é francesa. Apesar da língua oficial ser o inglês, eu esforço-me sempre por falar francês com eles, quando são colegas interlocutores franceses. Porquê? Agora espero que os franceses não estejam a ouvir. Eu também. Eles são um bocadinho chauvinistas. Nem os suíços. E recusam-se um bocadinho a falar, recusam-se a falar outras línguas. Não é que os falem mal, atenção. Eles têm muita pronúncia. Sim, é ao verdade. contrário dos portugueses, e há bocado o Diogo comentava isso, que é, nós temos uma excelente pronúncia, não atendo, não temos accent, não temos, as pessoas não percebem nós a falar português, parecemos, sei lá, outra coisa qualquer, como eles dizem. Porém, eu acho que esta nossa vontade de facto de agradar aos outros, ou de ser muito polite, de ser muito bons, hospitaleiros, se quisermos, reflete-se também quando nós vamos para fora, não é só quando nós recebemos as pessoas, e sobretudo isto, tentamos, não quer dizer que vamos falar alemão porque não sabemos, mas tentamos aprender o máximo de línguas ou de palavras importantes na língua que está, para o país onde vamos estar, porque achamos que eles não nos vão perceber. Porque o português acaba por ser uma língua muito, apesar de ser muito complexa e muito concentrada, como o Diogo dizia, muito aberta do ponto de vista das expressões e das palavras, muito complexa, por outro lado, tem esta condicionante. E, portanto, eu acho que de facto, respondendo à pergunta da Sofia, nós acabamos por transpor, quer quando recebemos, quer quando vamos para algum país, esta nossa apetência pela língua, por vários idiomas, falamos vários idiomas, porque também dá jeito que as pessoas nos percebam, e sobretudo que nós também nos façamos entender de alguma maneira, ainda que no desenrasque, não é? Conseguir chegar lá, não é? Eu acho que sim também. Estava a pensar no desenrasque, somos mesmo assim. Nós queremos é ser entendidos. Completamente. E acho que somos muito facilitadores. Eu acho que o português é muito facilitador. Portanto, ok, não quer falar inglês, tudo bem. Nós arranjamos uma forma aqui de falar um portunhol. Um portunhol, tal e qual. Diogo, parece-lhe que é um bocadinho isto, está no nosso ADN, sermos queridos. Eu acho que sim, acho que temos jeito, então aproveitamos isso para nos adaptar e somos conhecidos por isso, e quando vamos trabalhar para fora, os portugueses quando vão trabalhar para fora também são conhecidos por isso, por serem bons a adaptarem-se e a conseguirem rapidamente integrar-se. Portanto, quando vamos para fora é numa perspectiva de nos darmos a entender e de sermos entendidos, quando nos vêm visitar é também numa perspectiva de mostrarmos o que temos de bom, e talvez um bocadinho pela nossa localização geográfica aqui no cantinho da Europa temos muito essa vontade de nos ligar aos outros, não é? Se calhar porque estamos aqui um bocadinho mais isolados e fazemos muito bem esse papel, e depois ainda por cima temos mais jeito que os outros, que me desculpem os vizinhos, mas pronto, acabamos por utilizar aquilo em que somos bons para nos chafarmos. Para nos chafarmos, exato. Tocou aí num ponto, há bocadinho o Diogo tocou num ponto que é muito importante e faz parte aqui do leque de perguntas que organizámos, que trouxemos para vocês, que tem a ver com o inglês, ou com as línguas, especificamente o inglês, daquilo que vos é próximo, do que é conhecido. Eu começava aqui pelo Diogo, uma vez que representa uma escola que ensina inglês. O inglês que nós aprendemos na escola é um bom inglês, pode-se dizer que está bem estruturado. Eu até ia mais longe, se possível, se não for inconveniente a pergunta. Está bem feito o programa, é o suficiente para estudarmos inglês do quinto, a primária já tem algumas noções de inglês, mas digamos ali do quinto ano até ao 12º, temos sempre inglês. Uma pessoa que teve inglês desde o quinto ano até ao 12º está preparada para, em qualquer tipo de emprego que seja preciso falar e escrever, porque falar é uma coisa, escrever é outra, não é? Inglês ou
é conveniente aperfeiçoar um bocadinho? Eu diria que o programa curricular do ensino obrigatório, obviamente que ajuda a preparar para as bases da língua e para as estruturas gramaticais e obviamente tenta prever de alguma forma as situações do dia-a-dia, incluindo as situações profissionais. Agora, claro que isto só pode ser feito de uma maneira mais ou menos genérica e que depois o que interessa é que que os alunos tenham boas bases para depois no futuro consigam adaptar-se às situações específicas que vão encontrar no ambiente de trabalho e continuar a aprender. O que acho difícil no ensino obrigatório é manter a motivação dos alunos para prestarem a atenção devida à língua durante as aulas, que são por si curtas, com dezenas de alunos na mesma aula, em que a forma como as aulas são dadas é quase única, exclusivamente unilateral, do professor para os alunos. Há pouco espaço para a oralidade, para praticar, há pouco espaço para o erro, que é muito importante também, para se perder um bocadinho a vergonha na oralidade. Nós tentamos contrariar isso um bocadinho no nosso método de ensino do Wall Street, portanto temos aulas variadas de tipos diferentes e para além das aulas com professores, é sempre com turmas com poucos alunos, todos ao mesmo nível, que não acontece também no ensino obrigatório. Tradicional, não é? Exato, sim. Porque as pessoas têm níveis diferentes, portanto, enquanto uma está a ter dificuldade a perceber, a outra já percebeu e, portanto, não está a aproveitar aquele tempo do professor. Portanto, nós temos turmas pequenas e com as pessoas todas no mesmo nível de inglês quando frequentam essas aulas com professores e, para além disso, temos, por exemplo, umas aulas que são os social clubs, em que, basicamente, só lançamos temas e promovemos a oralidade entre os alunos, até com pouca importância, dando pouca importância à correção da sua oralidade, porque aquilo que queremos é que se desbloqueie a língua, que eles percam a vergonha de falar, e essa é das coisas mais importantes para que as pessoas efetivamente comuniquem, vão aprendendo com os seus erros, vão pensando, vão utilizando mais a língua uns com os outros, e é uma coisa que não acontece muito no ensino obrigatório. Posso só, complementando isto que eu estou a dizer, eu acho que tem toda a razão. Dando o exemplo da DPD, nós, lá está, as pessoas, já há muitos anos, há poucos, alguns, não é? Mas a maior parte deles há muitos anos que estudaram e, portanto, não foram praticantes. A prática é fundamental. E o que nós fazemos é precisamente quando vemos que há necessidade de um determinado grupo de pessoas naquilo que vai ser a sua função, ou o desempenhar da sua função, necessitam de reaprender ou necessitam de praticar, como eu estava a dizer, juntamos pequenos grupos, todos no mesmo nível. Lá está, isto é de facto importante porque as pessoas se sintam mais ou menos confortáveis e pomos-los a falar uns com os outros. Ou seja, claro, como uma professora de inglês, convém, não é? Ter um certo programa a seguir e nota-se de facto a progressão e muitas vezes a progressão é feita pela prática, que é pelo erro. É muito importante este disparate, as pessoas derem um disparate e não serem logo corrigidos pelo professor. Que disparate disseste? Neste caso, o professor é pago e, portanto, é diferente. Sim. Não está a dar uma formação específica a uma empresa e a pessoas dentro de uma empresa. E outra coisa que também é muito importante, que tem a ver com a parte do contexto, ou o contexto profissional, ou seja, a linguagem técnica, que também não se aprende, por exemplo, na escola, não é? E a linguagem técnica, neste caso, é fundamental porque as bases, sobretudo no caso das multinacionais, são muito internacionais. E, portanto, temos a terminologia internacional que as pessoas não sabem às vezes dizer ou não sabem o que é que significam e a importância de depois se desmistificar esta questão com uma formação muito específica é fundamental. Eu estava-me a lembrar, para complementar aqui, de um exemplo meu. E olhem, pessoas lá para cá, já aproveitem, subscrevam, façam like, notificações, porque eu vou falar aqui, vou abrir o meu coração sobre um exemplo muito recente em que eu tive um convite para dar uma palestra em inglês. E vocês dizem, o público eram ingleses ou eram estrangeiros? Não eram. 99% das pessoas que estavam na plateia eram portugueses. Só que a palestra foi dada num hub que tem muitos estrangeiros e, portanto, um ou outro poderia estar a assistir e a organização decidiu, isto vai ser tudo em inglês. O que me deixou bastante nervosa. Porquê? Porque não é uma conversa. Se nós começarmos agora a falar aqui inglês, eu sei que vou conseguir falar inglês convosco. Mais para a esquerda, mais para a direita, conseguimos. É mesmo isso, safamos-nos. A questão é que é um inglês técnico e, portanto, eu teria que falar neste caso, sobre felicidade corporativa, inteligência emocional, tudo o que isso implica, explicar isto tudo à minha plateia, com o inglês correto. E eu sou muito perfeccionista. Bom, eu fiz algumas pesquisas e tive algumas aulas para melhorar a oralidade, não é? A conversação, a oralidade e aqui saber mesmo expressões técnicas sobre inteligência emocional e felicidade corporativa. A meio da minha palestra, em 45 minutos, eu não me conseguia lembrar de uma palavra.
explicando-nos aqui, porque as pessoas riram-se, porque enfim, acho que se riram por empatia, não é? Porque a meio, eu tenho sempre, eu e o Pedro, o meu marido, funcionamos aqui como equipe e o Pedro vai-me lembrando o tempo que eu ainda tenho para falar. Que é ótimo, não é? Porque eu às tantas divago. E às tantas eu estava num assunto e começo a vê-lo com o papel, como ele está, aqui visão periférica, como ele está, com o papel, e estava-me a enervar. E eu não me lembrava como é que se dizia enervar em inglês. E o que é que eu disse? Tal, numa conversa, is enervating me. Perfeito. E portanto, perfeito. O que é que as pessoas... Não se diz... Diogo, como é que se diz? Está-me a enervar? Annoying? Annoying me or irritating me, getting on my nerves. Era isso que eu queria dizer. Mas foi, ou seja, e naquela... Isto vai-me ficar para sempre. Eu disse assim, ai meu Deus, como é que eu disse um disparate destes? Toda a gente se riu, super empáticos, recebi imensos comentários no sentido de ok, fizestes bem, não ficaste ali presa por causa do erro, da tolerância ao erro. É um erro, não é? Crasso. E porque pressupunha-se ali que as pessoas que iam estar naquele palco, e eu era eu e mais uma portuguesa, o resto eram só estrangeiros, como oradores, iam falar muito bem inglês. Portanto, para mim, eu tenho que me preparar melhor. É a lição número 1, tenho que me preparar melhor. Apesar de me ter preparado, tenho que me preparar melhor. Mas há esta preocupação, quando nós estamos a falar de, digamos assim, de cargos mais de direção, CEOs, administradores, as pessoas procuram melhorar, e aqui podemos estar a falar do ponto de vista da forma como as empresas se posicionam. Ok, sim, nós temos mesmo que levar estas equipas para, e a Carla já disse que o fazem, não é? E do ponto de vista da procura, se de facto individualmente ou do ponto de vista corporativo as pessoas investem em melhorar o seu inglês ou as suas línguas, os seus idiomas. O exemplo sim, o exemplo que tenho é precisamente esse, que quer, as pessoas muitas vezes pessoalmente sentem esta necessidade e manifestam, às vezes até em reuniões, vamos imaginar, avaliações de desempenho anuais, assim, olha, eu gostava de melhorar o meu inglês, porque nós somos todos muito desenrascados, não é? Ou seja, eu diria, essa questão do enervating, a mim acontece dezenas de vezes, sobretudo em francês, nunca mais vou esquecer. Em francês eu sei que a palavra não se diz daquela maneira e depois sai-me em inglês e digo, olha, eu não sei dizer em francês, vou dizer em inglês. E para ele está perfeito, porque todo o resto do meu discurso foi na língua deles e eles gostam que a pessoa fale a língua deles, eu não tenho mal nenhum se falamos e depois, o truque eu diria, que a maior parte de nós também já aprendeu, é pensar naquele idioma, ou seja, eu dou por mim muitas vezes quando venho no aeroporto, sobretudo em Paris, de repente ouço falar português, que parece uma língua muito estranha. O que é que se está a passar? Estão a falar português? Porquê? Precisamente porque de repente já estamos, o nosso mindset já está naquele idioma do país onde nós estamos e portanto estamos a falar e a pensar naquela forma e portanto já não nos sai o enervating, se calhar até sai, até pode sair. Sim, mas faz sentido. Mas as pessoas têm muito esta autocrítica, mas é importante saber passar à frente e dizer, se eu disparate, sigam, vamos embora, pode ser que ninguém tenha percebido, e tentam autocorrigir-se, mas também tentam muito, pela experiência pelo menos que temos na EDPD, disto de pedir se podem ter formação, ou se podem estar, por exemplo, nós participamos em imensos workshops e calls internacionais, mas nós portugueses também temos uma vantagem, que é o facto de legendarmos tudo. Verdade. Portanto, o ouvir para nós é muito fácil. Aqui precisava, aquilo que o Diogo dizia com razão, que é o escrever, muitas das vezes é aquilo que as pessoas pedem, que é, eu vou falar até me desenrasco, porque lá está, não é enervating para ninguém, mas eu ouço muito, vejo muito filmes, o que quer que seja. Porém, o escrever é que é cada calinada e, portanto, eu gostava muito de poder aprender a escrever, sobretudo. E acaba por ser o mais comum dos pedidos e acaba por ser também aquilo em que as pessoas depois sentem a maior progressão, porque no falar, lá está, aperfeiçoam-se, se calhar, o accent, não é? A pronúncia, se quisermos, naquele idioma, mas também a fluidez. Porém, o escrever, muitas vezes, é uma necessidade muito mais básica, não é? O Diogo dizia isto, que era, no início, quando nós estamos a aprender na escola, as pessoas preocupam-se com coisas, às vezes, muito básicas, e por isso o escrever acaba por ser também muito básico, e sobretudo porque nós, gramaticalmente, se pensarmos em português e em francês, é muito semelhante, porque é uma língua muito semelhante, porém, no inglês é precisamente ao contrário, não é? O gato não subiu para a mesa,
A mesa é que estava debaixo do gato, não é? Inverte-se todo o processo gramatical. E, portanto, é mesmo a forma de pensar, mas a forma depois de como é que nós escrevemos, que não tem nada a ver com a forma como nós falamos. E, portanto, muitas vezes as pessoas pedem, respondendo diretamente à pergunta da Sofia, pedem para melhorarem, sobretudo na parte escrita, que é aí que sentem que têm mais dificuldade. Ou seja, existe, no caso da DPD, essa proatividade, olha, eu estou com esta dificuldade neste idioma e quero assistir a uma call ou quero especificamente ter aulas, e depois existe essa disponibilidade para, então, sim, para propor. Exato. Estamos a falar da questão da relação entre saber falar muitas línguas ou saber falar muito bem uma língua e o impacto direto que isso tem, ou não, vocês são especialistas, vão-me dizer, no sucesso que as pessoas têm depois nas suas carreiras, na progressão de carreira, no caminho que fazem, sim ou não? Ou talvez? Depende, eu diria que depende da função, obviamente, e curiosamente também pode depender do país em que se está. Da função, porque pode haver uma correlação direta. Um exemplo, serviço a clientes. No nosso caso, é verdade que o facto de alguém saber falar melhor inglês ou saber falar melhor francês é chamada para aquela função especificamente. Ou seja, esta pessoa, sempre que for um cliente internacional, é ela que atende. Portanto, sucesso, claramente. No país, mais uma vez, também vai depende do país em questão para onde nós formos, mas, sobretudo, depende do à vontade e da predisposição que a pessoa tem em falar bem versus falar muito. Ou muitos idiomas, exatamente. Falar bem o idioma, forçosamente aquele que seja ou o do país ou aquele que é mais internacionalmente entendido. No nosso caso, por exemplo, como eu já referi, o inglês. Eu posso falar muito bem francês, não serve para nada. Não é por aí que eu vou ter muito sucesso. Porquê? Porque na maior parte dos países eles I don't care, não quer saber do se falo ou não falo a língua daquele país. Faz todo sentido. Acho super interessante aqui neste tópico, e quero ouvir também o Diogo encadear aqui com outra questão. Aproveitem, vou estar sempre a dizer isto, partilhem este conteúdo com os vossos amigos, pessoas que querem aprender, que querem saber o que é mais importante, saber falar muitas línguas ou saber falar muito bem uma, duas línguas, o que é diferente. Se ativarem as notificações, são os primeiros a receber estes episódios, e se deixarem os vossos comentários e perguntas, nós vamos estar a responder. Diogo, há ou não uma causa direta entre saber falar muitas línguas ou uma língua muito bem e o sucesso que vamos ter na vida? Eu vou falar um bocadinho do caso aqui em Portugal e do inglês especificamente, porque a Carla já deu aqui alguns exemplos para ajudar na carreira e processo profissional, porque é que as pessoas nos procuram, tanto para determinados tipos de serviços ou para determinados tipos portanto, para abrir, por exemplo, para fora ou para exportação. Portanto, há muitas empresas a virem ter connosco para melhorar o seu inglês nesse sentido, e o inglês sem dúvida que é fundamental para isso. Mas andando um bocadinho para trás, ainda durante o ensino, o inglês é cada vez mais importante desde uma fase anterior. Portanto, para a maioria dos cursos, mestrados, doutoramentos, hoje em dia já são lecionados quase na sua totalidade em inglês. E mesmo durante essas experiências temos sempre alguma oportunidade de intercâmbio ou temos que lidar com alunos de Erasmus que cá estão, e portanto o inglês é cada vez mais importante para que também nessa fase consigamos ter sucesso, que depois vai lançar então a nossa carreira, o nosso primeiro emprego. E é também nessa fase que muita gente nos procura para certificar um inglês numa perspectiva de encontrar o seu primeiro trabalho ou de para trabalhar para fora ou para serem aceitos numa universidade lá fora. Portanto, ainda antes das pessoas estarem a trabalhar, já é mesmo importante o inglês para o sucesso profissional. Mais tarde, procuram-nos um bocadinho nestes exemplos que a Carla acabou de dar, portanto também não vale a pena estar a repetir, mas depois também há muitas pessoas que querem aprender inglês só por uma questão de realização pessoal, pessoas de uma geração mais velha que nos procuram porque querem divertir-se, porque querem, enfim, querem estar ocupadas de alguma forma, e portanto também há objetivos de aprendizagem de inglês que vão para além da carreira. E agora acontece muito também, pessoas querem vir aprender inglês para conseguirem falar com os netos que estão noutros países. Que querido. E isso é amoroso. Adoro, pois é. E pronto, porque também há muita gente a vir aprender inglês para ir para fora, à procura de condições um bocadinho melhores, principalmente em algumas áreas. Há uma questão que o Diogo pegou há pouco assim ao de leve, eu quero trazer para aqui, que é a questão das pessoas procurarem, neste caso a Wall Street English, para melhorarem o seu inglês para sair do nosso país. E portanto este tema interessa-me em particular pelo trabalho que faço, que é como é que se trabalha a retenção de talentos.
o Diogo falou nisso, a Carla de certeza que também tem este desafio, que é as pessoas encontrarem noutros países e, portanto, quererem melhorar o seu idioma, neste caso o seu inglês, para agarrar essa oportunidade. Como é que gerimos este desafio? Porque é um desafio, não é necessariamente uma coisa grave, é um desafio. Infelizmente as pessoas procuram-nos muito para aprender inglês para sair de Portugal. Pronto, porque a nível profissional, em determinadas carreiras, não conseguem encontrar o reconhecimento, a remuneração e a dignidade que às vezes procuram. Hoje em dia, também com o trabalho remoto e com a flexibilidade que isto nos trouxe a todos, não só, portanto, por exemplo, nós no Wall Street alternamos entre aulas presenciais e online e damos isso aos alunos para que eles tenham um curso ainda mais flexível e para que tenham todo o conforto para, se um dia não podem ir a uma aula, fazem a partir de casa. Portanto, com isto, o nosso curso é mais flexível. No nosso trabalho é a mesma coisa, não é? E estamos aqui a falar das pessoas virem aprender inglês para irem para fora trabalhar. Em determinadas áreas, há muita gente agora que vem aprender inglês, mas que já trabalha em Portugal para empresas estrangeiras, por causa do teletrabalho. Isto não acontecia há algum tempo e agora há muita gente a viver no conforto de Portugal, com os preços de Portugal, com o clima de Portugal, mas para uma empresa nos Estados Unidos a ganhar o salário dos Estados Unidos cá. E isso há uns tempos não acontecia, portanto eu acho que estamos perante aqui uma revolução nova, portanto com a oportunidade da aprendizagem da língua, portanto o idioma é muito importante aqui, e também de um reskilling também para outro género de áreas, outro tipo de profissões um bocadinho mais tecnológicas, eu diria. E portanto esperemos que isto dê para reter algum talento em Portugal, porque temos muita gente qualificada a ir para fora, que é uma pena, porque depois lá fora dizem que os portugueses são ótimos, não só pela língua, mas pela sua adaptação profissional. E as soft skills e as hard skills, quer dizer, soft skills para mim é uma palavra muito mal dita, porque tem tudo menos de soft. Aprender inteligência emocional tem tudo menos de soft. Mas sim, eu gosto dessa visão otimista, que é, esperemos que esse caminho ao contrário, e foi bom trazer este tópico, que também seja cada vez mais feito e as pessoas encontrem aqui esse reconhecimento. Como é que foi com a DPD em relação, ou como é que é? Quando se fala da fuga do talento, obviamente nós estamos a falar da fuga do talento do próprio país. No entanto, nós não nos esquecemos que muitas das vezes estamos a importar talento também de outros países para vir trabalhar no nosso país. E temos agora só me lembra bem, lacking em inglês, não é? Temos muita falta, muitas vezes até destes experiências, de outras experiências e sobretudo de outro tipo de talentos. E portanto, nós somos multiculturais, até em termos de todo o tipo de funções. Não temos pessoas só portuguesas, obviamente, pessoas de N nacionalidades, dentro falando exclusivamente de Portugal, obviamente, e fazemos, obviamente, esta questão da retenção do talento passa, e a Sofia já o disse, passa muitas vezes por questões, não é soft skill, mas é um soft spot, que é como é que se retém as pessoas com pequeníssimas coisas. Esta questão do teletrabalho é, às vezes, o que motiva que as pessoas mantenham. Mas eu depois, à sexta-feira, nem tenho que ir para o escritório e posso organizar o meu tempo como eu quiser. E isso acaba por também poder reter aquela pessoa. Obviamente que há aqui N situações que já sabemos, e o Diogo também já abordou, que tem a ver, às vezes, com questões salariais, não é? Também não conseguimos competir muitas das vezes com algumas outros países e outras funções ou outras empresas que pagam de forma diferente. Porém, a retenção do talento passa por N oportunidades que nós possamos criar também às próprias pessoas, desenvolvimento. Esta questão da formação, porque não? Também é claramente uma forma de reter o talento e, portanto, tentar fazer aquela velha máxima do se eu fizer alguma coisa, ou seja, se eu der a formação às pessoas e depois elas se forem embora, pois então se não deres a formação e elas ficarem, é a velha história, não é? Que conta-se que era o presidente da Microsoft dizia isto. Mais importante do que termos o receio de auxiliar a que a pessoa tenha um crescimento e que tenha um desenvolvimento dentro da empresa é não fazer nada e depois de repente temos aquilo que poderia ser um talento inexplorado e a continuar a trabalhar connosco e frustradíssimo e, portanto, há N maneiras de fazer esta gestão de talento. Obviamente, uma delas passará por apoiar nesta multiculturalidade, se quisermos, e até na diversidade que as pessoas muitas vezes não falam português perfeito, mas para dizer, está aqui a sua encomenda, está ótimo. Chega, perfeito. Gostava tanto de ficar a falar mais tempo convosco, foram 2 convidados espetaculares, eu adorei. Tenho a certeza absoluta que vocês ficaram
Não falámos aqui muito de línguas, não é? Não estivemos aqui a treinar o nosso inglês, por exemplo, mas falámos de innervating, é uma palavra nova que surgiu, falámos de soft skills, etc, etc. Eu espero que tenham gostado tanto deste episódio quanto eu. Adorei estar aqui com o Diogo e com a Carla. Muito obrigada, muitos parabéns aos dois e às marcas que representam pelo vosso prémio. Foi mais um episódio com conteúdo espetacular. Aproveitem já e partilhem com os vossos amigos. Tem aqui 2 marcas premiadas a dar cartas sobre o impacto entre saber falar mais idiomas ou melhor um idioma e o sucesso na carreira, o sucesso na vida, não necessariamente na carreira, na vida. Partilhem com os vossos amigos, ativem as notificações, deixem like no nosso maravilhoso podcast À Descoberta das 5 Estrelas e vemo-nos no próximo episódio. Até já, um beijo.